Boa tarde. É um dos alimentos mais populares do mundo e também dos mais apreciados, o chocolate. Há quem o considere uma ajuda à felicidade, há quem também ache que ele tem propriedades afrodisíacas. Hoje vamos falar de chocolate, vamos tentar perceber qual é a importância deste alimento, vamos saber como é que vai o negócio do chocolate em Portugal. Portanto, hoje, na sociedade civil, o chocolate é rei. É um ouro castanho, doce ou amargo, de leite ou com uma pitada de especiarias. O chocolate é um alimento para o corpo, o espírito e o coração. Seja nos gelados de verão ou nas guloseimas de inverno, ninguém lhe fica indiferente. Mas com o aumento do consumo no mercado asiático, haverá o risco de ruptura na produção de cacau. É uma discussão que esperamos que seja o mais doce possível na tarde de hoje no Sociedade Civil. Mais à frente voltamos a receber a visita de amigos de 4 ou 2 patas. Desta vez, o Dr. Rui Patrício fala-nos dos animais exóticos e dos novos animais de companhia. Vamos também antecipar o próximo jogo solidário pela Caritas e no espaço da agenda do Sociedade Civil vamos lançar-lhe o convite para espreitar um novo programa da RTP2. Termas no Centro de Si. É uma viagem com estreia marcada para 27 de dezembro que fará uma visita retemperadora pelas melhores termas da região centro. Fique connosco e acompanhe a conversa, porque este programa também é seu. O que é mito e o que é realidade em relação ao chocolate? É uma das perguntas que vou fazer hoje aos meus convidados no Sociedade Civil. A Ana Gomes, professora e investigadora de Biotecnologia Alimentar da Universidade Católica do Porto. Também o Ramiro Araújo, médico-psiquiatra. E a Elsa Torres, engenheira biológica e responsável do Departamento de Qualidade da Fábrica de Chocolates Casa Grande, que fica em Ribeirão, em Braga. Vamos saber um pouco, ou conhecer melhor, a história do chocolate, desde as primeiras plantações de cacau dos maias, ainda no primeiro século. Foram os maias os pioneiros na torrefação da amêndoa do cacau para produzir uma bebida muito nutritiva, chamada chocolate. Os navegadores espanhóis descobriram esta caixa de Pandora e trouxeram-na para o velho mundo, onde depressa deixou multidões inteiras apaixonadas por este ouro castanho. Então, chocolate é bué da fixe. É bué da fixe, ainda hoje comi uma tableta inteira. É a melhor coisa do mundo. Adoro chocolate. Gosto muito. Em torno desta iguaria doce não faltam mitos urbanos, mas os efeitos na saúde do consumo de chocolate não são míticos, são a mais saborosa realidade. O chocolate não engorda, mas o bombom engorda por ter uma ganache que normalmente é de natas, porque se a ganache não for de natas, não engorda. Hoje em dia já é sabido os grandes benefícios do cacau, nomeadamente as suas propriedades antioxidantes, o facto de trazer bem-estar, de dar aquelas propriedades de que nos sentimos reconfortados, de até ter alguma implicação a nível das melhorias cardiovasculares. Mas há segredos que mais valia estarem bem guardados a 7 chaves no interior de um cofre, longe do apetite voraz de multidões. Isto porque nunca houve tantos gulosos interessados em consumir chocolate. Num mundo que produz 4.345.000 toneladas de cacau, 70% produzidas só no continente africano, em 2013 a procura excedeu a oferta. Foram consumidas 70.000 toneladas acima da produção desse mesmo ano. Não houve calo, uma baixa de produção de cacau no mundo. A produção de cacau global é mais ou menos estável. Mas além do aumento da população, há novo mercado que abriram-se ao consumo do chocolate, como a Rússia, a China, a Índia, que consumavam pouco chocolate e agora consumam mais. Por isso, novo comprador de chocolate no mercado, população em aumento e a produção estável. Desde 2012 que o preço do cacau nos mercados internacionais disparou 60%, o que quer dizer que, doravante, será a lei da oferta e da procura a ditar as regras do mercado. E a partir daí não haverá outro remédio que não seja aumentar o preço dos produtos finais.
Para este ano e para esta campanha de Natal, os preços vão se manter estáveis. No caso da manteiga de cacau, só nos últimos 2 anos nós temos um aumento de cerca de 90%, significa que o preço praticamente duplicou e, portanto, estes fatores vão ter que ser refletidos também no custo do produto. Dito isto, os mais chocolateiros que se preparem, porque, embora haja chocolates que alegadamente não derretem nas mãos, no futuro próximo estes poderão derreter algumas carteiras. O que é que pensou? Oh meu Deus, Estou preocupada. fiquei quase mais do que com a escassez da água. Eu tento não ver notícias, mas se há redução de cacau fico preocupada. Já imaginou assim a sua vida sem comer chocolate? Não, não quero. Nem pensar nisso. Consigo viver sem o chocolate, mas faz falta. Um estudo da Associação das Indústrias de Chocolate e Confeitaria afirma que cada português come 1,5 kg de chocolate por ano. Pode parecer muito, mas os franceses e os italianos ultrapassam os 3 quilos. Mas no final, independentemente da quantidade consumida, todos acabariam por sofrer com a falta deste ouro castanho. Para já, o Ambrósio não tem que temer pelo emprego, porque os desejos da senhora, por agora, continuarão a ser atendidos. Mas com este aumento da procura, não haverá mestre chocolateiro que não possa vir a ficar de olhos em bico. Bom, e esta tarde a sociedade civil vai ser uma prova de resistência com todos os chocolates que temos aqui hoje em cima da mesa. Espero que a gente consiga provar alguns daqui a pouco. Apesar de eu não ser fã de chocolate, vou ter logo que começar por aí. Mas queria saber se a Ana Gomes é. Sou. É? Gosta de chocolate? Gosto de chocolate. Como é que é a sua ligação com o chocolate? Diga-me, de uma forma geral. Ora, é uma dualidade de sentimentos. Então. Porque, por um lado, a questão organolética sobressai em muitas ocasiões e também depende do consumo. Portanto, quando eu olho para o chocolate como consumidora, obviamente que o que predomina é todo o conjunto de emoções e, portanto, a questão organolética, o sabor, a textura que sentimos quando colocamos um quadrado de chocolate na boca. E aí, portanto, é o prazer que está associado ao consumo de chocolate. Aquele quadradinho de chocolate a acompanhar o café, em substituição do açúcar, é ótimo. Por outro lado, tenho o lado profissional aqui em cima da mesa, o lado técnico, que aí sim, portanto, e como não há bela, sei se não é? Portanto, o prazer vem associado com benefícios e malefícios, não é? E quando nós olhamos do ponto de vista nutricional, mas a palavra-chave aqui, e que nós devemos sempre pôr em cima da mesa, que eu acho que isso é a moderação. É a quantidade. É a quantidade, não é? Portanto, porque se nós, sem dúvida, que o chocolate é um alimento rico, é um alimento energético, também tem esse aporte, não é? Portanto, tem aporte de energia, por isso pode substituir uma refeição. Podemos até entender assim, porque se nós pensarmos um conjunto de 4 quadradinhos, normalmente nas tabletes de chocolate, não sei se é o caso desta, portanto, mas as normais, 3 a 4 quadradinhos, portanto, numa fila, que corresponderá entre 30 a 40, 50 gramas de chocolate. Rapidamente nós temos aí 200 quilocalorias. Se nós pensarmos nesse... Podemos substituir, não é todos os dias, como é óbvio, mas uma refeição... Intercalar. Por uma 4... refeição intercalar. Uma refeição intercalar que é o lanche? Um lanche da manhã, um lanche da tarde. Portanto, se nós fôssemos comer um iogurte... de chocolate. Ou um pão com fiambre, um pão com queijo, acompanhado de um copo de leite ou de um iogurte, não é? Portanto, nós praticamente tínhamos ali as calorias equivalentes. Ramiro Araújo, a Ana falava aqui do prazer de um quadradinho de chocolate, a sua textura, o derreter-se na boca, o doce, juntamente com o café. Gosta da mistura, não é? Do chocolate com o café. Que prazer é este? Eu tenho dificuldade em caracterizar este prazer, porque de facto não é um prazer único. E isto é que para mim me encanta mais no chocolate. Enquanto que outras substâncias têm um prazer único ou muito reduzido em termos de estímulos a nível cerebral, o chocolate são centenas, talvez, de estímulos simultâneos. Ah, é? Mexe nos botões todos lá dentro da cabeça, é? Sim. É que são determinações diferentes que eles vão atuar. Se me permite, eu iria começar
por dizer que o nosso cérebro recompensa-nos com uma sensação de prazer, com aquilo que se torna vantajoso para a nossa saúde, para o nosso bem-estar ou para a nossa espécie. É o fenómeno da recompensa. E temos, digamos, substâncias naturais dentro do nosso cérebro que nos conferem este prazer e o prazer é, digamos, obtido através da libertação de uma substância chamada dopamina. No caso do chocolate, os mecanismos que levam à produção de dopamina são imensos, porque é o paladar, é o alcaloide existente no chocolate, que é a teobromina, semelhante à teofilina existente no chá e existente à cafeína que existe quer no café, quer no guaraná. E o guaraná é outra planta engraçadíssima que me apaixona. Mas depois todas as cambiantes de paladar que o chocolate pode ter e que variam ao longo da vida da pessoa, uma mesma variedade. Numa pessoa jovem tem um sabor, desperta uma determinada sensação, numa pessoa idosa a mesmíssima composição daquela pasta de açúcares, de manteiga de cacau, de pó de cacau, de leite, etc., desperta paladares diferentes. Portanto, a sensibilidade ao paladar é diferente ao longo da vida da pessoa. Sim. Por outro lado, os aromas, enquanto que os sabores podem ser à volta de 100, diferentes na mesma parte de chocolate, em relação aos aromas, aquilo atinge talvez as 200, não faço ideia. Portanto, é muito rico desse ponto de vista, é muito rico para os nossos sentidos ou para alguns dos nossos sentidos. Exatamente, e essa riqueza dos nossos sentidos é que nos proporciona o prazer e age como recompensador. Então, e agora, quem não gosta de chocolate? Tem outras alternativas. Não, alternativas tem. Mas porquê é que essas coisas todas no cérebro não funcionam? Não... Porque a nossa composição, a riqueza do nosso cérebro em receptores aos diferentes estimulantes é diferente de pessoa para pessoa. Portanto, é normal também acontecer isso. Não se gostar de chocolate, apesar de ser uma raridade. Elsa, bem-vinda. Obrigada por estar connosco também. Vamos explicar, antes de mais, o que é que se faz na Casa Grande? Chocolate, eu sei. Exatamente. Na Casa Grande faz chocolate, tudo que seja associado com chocolate. Desde a parte, desde fazer tabletes, desde fazer bombons, desde fazer snacks, até fazer bolos de chocolate quente. Tudo que seja associado a chocolate, a Casa Grande faz. O chocolate tem essa outra grande riqueza. Para além da riqueza de apelar aos nossos sentidos, tem a riqueza de ser muito versátil, não é? Exatamente. Permite uma criatividade enorme. Permite uma ligação com outros produtos enorme também, não é? E apela também até a outras coisas como o design, as formas, é muito maleável, não é? Exatamente. Toda a nossa linha... mesmo em termos de design, é pensada de produto a produto. Também comemos com os olhos o chocolate, não é? É verdade. Como o design é feito de produto a produto, o próprio produto também é pensado muito especificamente, o desenvolvimento de um determinado produto. Temos que conjugar sabores, diferentes recheios, diferentes ganaches, diferentes pralinés. E tal como nos perfumes também procuram, também estudam, também investigam novos paladares para o chocolate. Exatamente, exatamente, sim. Estamos sempre a tentar inovar. O último produto que temos já em manga para lançar é um produto associado com as algas. Para as pessoas que realmente gostam deste género de produto, não é? Que poderá ser... associar o chocolate que é aos produtos biológicos, é isso? À alga mesmo, à própria alga. E fica uma ligação que, por vezes, não... Porque as algas também têm muitas propriedades que fazem bem ao nosso organismo. E, portanto, decidimos conjugar o chocolate com
com as algas e realmente saiu um bom sabor. Durante muitos anos em Portugal, o chocolate era sobretudo castanho, o chocolate de leite e o chocolate negro, não é? Exatamente. Depois apareceu o chocolate branco mais em força, que antes não era usado muito, era usado só na culinária, não propriamente para consumo direto. E hoje em dia temos chocolate de todas as cores, até não sendo castanho. Estou a ver ali aquela caixinha que Exatamente. trouxe. Não sei se pode pegar nela. Sim, com certeza. Agora fazemos chocolates vermelhos e cor de rosa e cor de laranja. E porquê? Exatamente. Então, temos Isto aqui... é amarelo, não é? Exatamente. Temos aqui a conjugação de chocolate branco, aromatizado com ananás. E depois este é com ananás? Com ananás, exatamente. E depois é utilizado um corante natural. Exato, para obtermos a cor. Temos também o de morango. E o vermelho? É o de morango. Aromatizado com morango. E estes chocolates de cor, não sendo a cor do chocolate, têm a mesma saída que tem? Sim. O chocolate mais vendido na nossa casa, na Casa Grande, é o chocolate de leite. No entanto, penso que as pessoas, e temos notado essa preocupação, os consumidores preocupam-se cada vez mais com o que faz bem, o que faz mal. E realmente o chocolate negro, um chocolate negro mais suave, o 55%, está a aproximar-se muito em termos de venda do chocolate de leite. Porque os portugueses não têm muito hábito de consumo de chocolate. Então optam sempre por algo que é mais doce, não é? Que nos satisfaça mais, mesmo em termos energéticos. Então optam pelo chocolate de leite. Mas realmente o chocolate negro cada vez mais está a ter mais saída e muita procura. Porque as pessoas associam esse alimento a um alimento com... benefícios. Benefícios para a saúde, menos não é? açúcar. Exato. Faz bem. Por exemplo, o fato de ser mais antioxidante. Não sabe a chocolate, sabe a morango. Exatamente. Tem a textura do chocolate, mas sabe a morango. Exatamente, mas se deixar, o chocolate deve ser consumido, colocado na boca e deixar derreter para sentirmos. Coisa que muitas vezes não se faz, não é? Não se faz. Drinca-se de chocolate. Deve-se deixar derreter na boca o chocolate? Na boca, sim. Principalmente o chocolate negro, começamos a sentir a libertação de diferentes sabores. E no caso do chocolate, o chocolate morango que está agora a experimentar, começa a sentir um bocadinho do paladar à manteiga. Sim, a manteiga de cacau sabe. Exatamente. Com o chocolate branco, não é? Exatamente, porque o chocolate branco não tem pasta de cacau. A pasta de cacau é o que caracteriza muito o chocolate negro. É esse sabor que falta. Exatamente, então, é a pasta de cacau. É o que falta. Quanto mais negro é um chocolate, mais pasta de cacau tem na sua constituição. É possível apreciar chocolates hoje e discutir o chocolate, por exemplo, como se faz com o vinho? Sim, com certeza. Não há provadores de chocolate ainda? Existem provadores de chocolate, não é muito comum, é verdade, mas percebendo um bocadinho, a manteiga de cacau e a pasta de cacau têm diferentes origens. Dependendo do país de origem, tem diferentes sabores. A conjugação depois das diferentes origens com os outros ingredientes, não é? O que faz na totalidade da receita do chocolate, tem sido alvo de bastantes discussões e cada vez mais sentimos isso. As pessoas já associam muito, ainda mas aquele de Santo Tomé é bom, e começam a associar mais as origens dos próprios ingredientes ao chocolate. E isso realmente consegue-se sentir diferentes origens, diferentes chocolates, e só realmente quem conhece os chocolates, neste caso os provadores e quem trabalha com chocolate, e consegue verificar as diferenças dos diferentes chocolates, das diferentes origens. Vamos para a rua um bocadinho, para as ruas do Porto, que é onde está o Hélder Reis esta tarde, e ele vai saber, junto das pessoas na rua, junto dos portugueses, que eles pensam sobre o chocolate, se gostam, se não gostam, quais são os preferidos, que ideias é que têm sobre este alimento. Olá, Hélder. Qual é a sua relação com o chocolate? Chocolate é uma coisa muito complicada, mas adoro. É uma gosta? Boa, okay. Saudável. É muito boa. Gosta de chocolate? Adoro. Mais ou menos, já gosto de chocolate suíço. Eu adoro chocolate. Agora não é nenhuma porque eu comi demais e agora não posso comer muito. Eu gosto muito, adoro. Sabe que há riscos de estar quase em extinção o cacau?
Isso é uma coisa muito complicada. Tristeza, mas... Passo muito bem sem ele. Só como ele de vez em quando, assim, quando me apetece. Eu acho que ia conseguir, não é? Contornar, mas acho que era uma falha imensa. O cacau é super importante. Aliás, ele é super caro. Nós é que não temos noção que compramos em pequenas quantidades, mas o preço do quilo é muito caro. Normalmente, como está todos os dias? Sempre que posso. Todos os dias, um bocadinho. É? Sim. Não, como de vez em quando só. Não, de longe a longe. Okay. Mas porque se impõe a si própria ou porque... Não tenho vontade, às vezes tenho lá em casa e tudo, mas é só de vez em quando um quadradito. Eu como todos os dias. Não devia, mas como. Antigamente comia todos os dias? Quando morreu o meu filho, comia todos os dias um chocolate. Não como todos os dias, como algumas vezes. Tem preferência por algum tipo de chocolate? Não. Gosto muito, prefiro Nestlé, Milka, por aí, mas... Preto, leite, branco? Preto. Chocolate de leite. De leite. Que é menos enjoativo. Eu gosto mais de chocolate branco também. Ok. Branco até que como, de vez em quando. É enjoativo, mas como de vez em quando. Mas não sou viciada em chocolate. A preferir é um chocolate normalíssimo com avelãs, que é muito bom. Eu gosto do preto, não gosto do preto, gosto do de leite. E com amêndoa. Branco, preto, leite? Leite. Sim, nada. Bom, ouvimos aqui algumas respostas de algumas pessoas sobre o que é que pensam do chocolate e nós estávamos aqui animadamente a continuar a conversar de chocolate e da forma como se deve comer chocolate. Estava aqui o Ramiro a chamar-me a atenção que é preciso deixar o chocolate ficar na boca, que era o que a Elsa me dizia há pouco, deixá-lo derreter, não é? Derreter e pôr a quantidade própria para cada um de nós, para a nossa sensibilidade gustativa e, como disse há bocadinho, isto varia ao longo da idade. Exato. Varia também com outros alimentos, não é? Por exemplo, as crianças são muito mais sôfregas, geralmente, com os alimentos, com todos eles. E tem uma cuidado gustativa. E a partir de certa altura começamos a apreciar mais devagarinho, com mais paciência. E melhor. Há um bocado, a engenheira falou das algas. E isto fez-me pensar nos glutamatos, no glutamoto. Que as algas têm glutamatos e que o glutamato é um ativador da sensibilidade das papilas gustativas. Exatamente. Portanto, temos a alga a ativar ainda mais as nossas papilas gustativas e a preparar-nos para o chocolate, não? Exatamente. Eu costumo comer chocolate sozinha sem oferecer, mas vou oferecer. Eu sei que pelo menos a Ana Gomes gosta de chocolate, não é? Eu queria deitar aqui umas jachinhas na fogueira. Muito bem. Diga, pode dizer. Uma amante. Já tenho alguma experiência, porque como médico... Vou deixá-lo para o fim. Como médico... Vou oferecer aqui também, está bem? Pode ser? Interessa-me... Quem é que gosta de chocolate? Força. Pode continuar. Não. Vermelho? Não. Ninguém tem coragem do vermelho. Stevia. Já voltei à mesa, está bem? Vamos só oferecer aqui à equipa toda, que hoje quero toda a gente aqui feliz. Nós para já não estamos a utilizar, já temos... Mas é uma sugestão que eu faço. Sim, nós por acaso neste momento não estamos a utilizar, mas já está para a experiência. Da mesma maneira que estão a fazer os glutamatos com as algas... Já toda a gente tem, falta o Jorge. O glutamoto dos japoneses... gostaria de fazer a sugestão da stevia como um produto natural altamente... Está tudo a comer chocolate e ninguém já sabe, tudo distraído com a conversa aí. Em termos energéticos também é diferente. Não vai comer chocolate também? Depois, para não prejudicar. Para não salivar demais, não é? Que é um dos problemas do chocolate. Ativa-nos as papilas gustativas. Eu peço desculpa por este passeio, mas assim vamos ficar todos mais confortáveis, todos comemos um bocadinho de chocolate. Estava-me a dizer... que a junção da alga com o chocolate... A experiência que estão a fazer na Casa Grande com as algas e pressuponho, comecei imediatamente a pensar nos glutamatos, no efeito ativador da acuidade gustativa, na papila gustativa dos glutamatos. E isso leva-me agora a fazer uma outra sugestão. Por que não para os diabéticos ou para os obesos, porque quando chegar a minha vez de falar sobre o chocolate na saúde é um dos problemas que me irá preocupar, por que não a stevia rebaldina? O que é isso? É um substituto do açúcar. É uma planta da família dos crisântemos,
cuja folha tem um polissacárido que não é absorvido, não produz calorias no corpo humano e tem uma capacidade de adoçante umas 10 vezes superior à do... Já é usado com regularidade no fabrico dos alimentos? Eu tenho algumas plantas em minha casa por curiosidade, porque gosto de botânica, como a doutora sabe. Mas já se vendem pastilhas de estévia e creio que até líquido, estévia em líquido nas ervanárias e em algumas mercearias especializadas. Já nos falou um pouco, Ana, sobre a questão da saúde e que o chocolate é um alimento importante e pode ser um alimento importante até para substituir algumas pequenas refeições, mas tem que ser consumido com moderação. Essa moderação varia muito de pessoa para pessoa, não é? Ou não? Moderação é a quantidade que nós vamos comer e que deve ser visto à luz daquilo que o chocolate pode aportar. E nós, quando temos os 3 tipos de chocolate em cima da mesa, o chocolate negro, o chocolate leite e o chocolate branco, efetivamente, se nós formos ver, e a Elsa poderá-me corrigir, mas do ponto de vista de calorias, eles aportam sensivelmente, talvez o chocolate branco. Só há 3 tipos de chocolate? Em termos de chocolate, dentro do chocolate negro, depois há diferentes graus de percentagem de cacau, não é? E, portanto, isso depois vai ter implicações nos tais sabores. O amargo do chocolate vem muito dos flavonoides que estão presentes, portanto, no chocolate negro. E é aos flavonoides que nós associamos alguns dos benefícios. Claro que... É realmente mais saudável o chocolate negro do que os outros? Dentro daquilo que tem vindo a ser estudado e dentro da quantidade do que está evidente do ponto de vista científico, sim, tem a ver com os flavonoides que estão no chocolate, que estão na pasta de cacau, não é? Portanto, e que esses flavonoides é que têm associado, tanto por estudos de observação como por estudos de intervenção, é que têm demonstrado que há aqui alguns benefícios, alguns potenciais benefícios, vamos pôr assim, potenciais benefícios associados aos flavonoides. Claro que quando nós olhamos para os flavonoides como tal, efetivamente, portanto, eles estão associados a uma melhor ação ao nível dos vasos sanguíneos, portanto, contribuem para a sua vasodilatação, para a sua elasticidade, portanto, eles permitem, portanto, uma maior ação em termos de, digamos, de movimento, portanto, do nosso sangue e, portanto, têm contributos para a pressão arterial, para a diminuição da pressão arterial. Pelo menos é isso que tem vindo a ser demonstrado com estes flavonoides. Tem também, portanto, um efeito sobre a proteção contra a destruição celular. Há também algum estudo, e o Dr. Ramiro ainda há bocadinho referia a ação antitrombótica, portanto, que nós associamos a estes... E os polifenóis. Sim, são... Antitrombótica. Exatamente, porque os flavonoides são um exemplo, estão dentro do grupo, do grande grupo dos polifenóis, das procianidinas, portanto, e também... E nós aí, efetivamente, temos benefícios que têm vindo a ser demonstrados. O problema é se estes flavonoides chegam em quantidade via chocolate, se chegam em quantidade suficiente ao intestino para depois poderem ser absorvidos e poderem ter o seu papel fisiológico. Mas não encontramos só os flavonoides no chocolate, encontramos noutros alimentos, não é? Sim, encontramos no chá, encontramos no vinho, como há bocadinho referia, encontramos em muitos frutos. Nos frutos vermelhos. Exatamente, encontramos nos frutos vermelhos. E é interessante como aqui vão no chocolate vermelho substituir os flavonoides do chocolate negro pelos flavonoides do morango. Dos aromas, exatamente, do morango. Do morango? Isto é só aroma? Mas é aroma ou tem a polpa? Do morango. É capaz de não. É aromatizado. Mas eu julguei que tivesse mesmo os produtos da casca do morango. Do morango. Temos sim alguns produtos com cubos de morango, mais direcionado para a linha de tabletes e snacks, dose normalmente recomendada, 30 gramas. Mais ou menos. A tablete também é mais grossa, é mais fácil, com certeza, de incorporar. Exatamente, aí é? sim, já temos o próprio cubo do morango, o cubo do ananás, o cubo do limão, aí sim, utilizamos Há pessoas viciadas em chocolate? O chocolate pode ser um vício? Quase 40 anos de clínica, nunca me apareceu nenhum doente adicto ao chocolate. Não? Não.
Classificação Internacional das Doenças, CID-10, não aparece em nenhum dos itens das substâncias suscetíveis de provocarem adição, só um bocadinho tenuamente no F14, ou erro. F14? Sim, porque as adições estão entre o F10 e o F19. Muito bem. Sendo o F10 o álcool e o F18 os solventes voláteis. No F15, estimulantes, incluindo a cafeína, aparecem situações de adição à cafeína. Em relação à taína, nunca encontrei, também nunca vi nenhuma adição ao alcaloide existente no chá, como nunca encontrei adição Isso é a lista das adições ligadas com a alimentação, é isso? Não, as adições que provocam complicações a seguir à recompensa que vão até ao craving. Portanto, não está pelo menos registada medicamente a adição ao chocolate. Não está reconhecida pela Organização Mundial de Saúde nenhuma adição nem ao cacau, nem ao chocolate, nem até à bromina. Procurei isto bem nas 2000 páginas do Kaplan and Sedok e procurei na CID-10, não há nada registado. E, portanto, não podemos falar do chocolate como um vício, mas o que é certo é que há quem abuse e bem. Nós víamos na primeira reportagem uma entrevistada que dizia que tinha comido uma tablete inteira naquele dia. Eu penso que isso tem mais a ver com as carências que as pessoas têm no dia-a-dia. Com o efeito farmacológico que o conjunto de elementos existentes no chocolate é, porque nós não... De facto, o chocolate, como eu disse há bocado, é uma panóplia de substâncias suscetíveis de provocar atividade neurobiológica a nível do nosso sistema límbico. Desde a teobromina, do alcaloide, até às reações desencadeadas pelos aromas e até às reações desencadeadas pelos diferentes sabores. Elsa, ia acrescentar alguma coisa em relação a isto? Estava a dizer que tem a ver, sobretudo, esse consumo excessivo. Exatamente, com as carências que as pessoas hoje em dia, não é? O facto de se dedicarem muito ao trabalho, o facto de é mesmo assim, principalmente as mulheres, para compensar o stress, exatamente. O chocolate é um momento de prazer. É um momento de prazer, mas mais que um momento de prazer, é um momento, digamos, de recompensa psicológica através da libertação da dopamina no sistema límbico, que vem, e a dopamina é uma das 3 substâncias que intervém na regulação do humor. E muitas vezes, portanto, mesmo das pessoas... O chocolate pode ajudar a melhorar o humor também. Sobretudo, o sentimento de bem-estar, de mal-estar, o sentimento de boa disposição, de má disposição, não propriamente o humor base, mas sim o estado de ânimo. Mas, entretanto... E isso é passageiro, é temporário, é enquanto a gente toma o chocolate e desaparece a seguir, ou é duradouro? Não, é temporário, porque todo o efeito destas substâncias ocorre que a substância ou a sensibilização chega ao cérebro. Então aí percebe-se porque é que às vezes não paramos num quadradinho ou 2 e vamos pela tablete fora, não é? Que é para manter aquele estado de ânimo eu contesto, favorável. Como tinha dito que iria contestar, que o chocolate provoca adição. Porque a adição implica craving. O craving é um desejo incontrolável de consumo que leva a pessoa a recorrer a um armazenamento ou a pensar como há de obter meios lícitos ou ilícitos para poder continuar a obter a produção de dopamina através daquele estímulo. Ora, nunca vi ninguém, por causa do chocolate, andar a praticar roubos, andar a praticar assaltos ou fazer qualquer espécie de crime. Portanto, eu
por esta forma, digamos, nunca ilícita da pessoa satisfazer o seu desejo de recompensa pelo chocolate, eu defendo que o chocolate não é uma droga. Sobretudo não é uma droga porque não é uma única substância a produzir dopamina no cérebro humano, mas sim todo aquele conjunto de estímulos que dele resultam, quer gustativos, quer olfativos. Ana Gomes, ia acrescentar qualquer coisa? Ia só acrescentar, quando estava aqui a falar do stress, está inclusivamente demonstrado que até o consumo de chocolate poderá levar à libertação da serotonina, que é um outro neurotransmissor e até relaxante, não é? Portanto, que ajuda até e ajuda a equilibrar, portanto, o estado de espírito do consumidor. Portanto, nesse contexto também pode ajudar. E também nesta linha que o Ramiro tem estado a referir relativamente à questão da teobromina, a sua ação estimulante também pode ser vista como positivo, porque vai estimular a circulação sanguínea ao nível do cérebro e, portanto, tem aqui uma ação estimulante. Obviamente, já falamos através dos polifenóis há bocado para a circulação cerebral. Há o pequenino inconveniente de pessoas muito sensíveis poderem ter enxaqueca quando consomem chocolate. Exatamente. Mas eu agora pergunto-lhe a si, triptofano. A pasta de chocolate tem triptofano. É rica ou não em triptofano? Certo. É essa já agora? É um ácido aminado do qual o organismo sintetiza a serotonina. Exatamente. Em termos... de composição tem uma triptofano. pequena quantidade de triptofano. Sim. Tem uma e pequena quantidade. Bom, não muito, mas tem. É muito bom. É bom? É muito bom. Mas o chocolate nem sempre é bom, porque as pessoas abusam também. O chocolate pode fazer mal à saúde também, não pode? Em determinadas circunstâncias ou não, pode. Ana? Tudo que é consumidinho exagero. Não tem que ser, tem que nos explicar, até porque falou nisso logo no início, não é? Sim. Mas não explicamos quais são as consequências. Tem por causa e aí há bocadinho também já foi referido, a questão do consumo excessivo da gordura e do açúcar, e aqui, portanto, consumir quantidades excessivas de gordura e de açúcar, que são calóricas, não é? Portanto, que contribuem com a ingestão calórica. Nós temos que depois compensar essa ingestão calórica, mas aí está, se nós compensarmos a ingestão calórica excessiva no momento em que ingerimos o chocolate e que ingerimos a tablete de chocolate, com um gasto energético superior, nós contrabalançamos a ingestão e voltamos ao normoponderal, digamos assim. Portanto, o que nós precisamos sempre de garantir é que nós estamos... É o equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio, não é? Portanto, se nós ingerimos a mais... Gordura e açúcar, sobretudo. Gordura e açúcar. É o problema. O que quer dizer que para determinadas pessoas o chocolate pode não ser bom, nomeadamente quando têm certas doenças crónicas, por exemplo, os diabéticos? A diabetes. Sim, a questão dos diabetes, temos aqui o açúcar... que está presente em grandes quantidades, não é? Portanto, porque o açúcar, mas temos que pensar que o açúcar, do ponto de vista, e Elsa certamente me corrigirá se eu estiver enganada, mas o açúcar tem também um papel tecnológico. Exatamente. E, portanto, quando nós substituímos aquele açúcar que corresponde a sensivelmente metade da formulação, não é? Portanto, aquele açúcar vai adoçar e acho excelente a ideia e aceito... Tanto que nós, ainda por cima, trabalhamos nesta linha dos substitutos da gordura, os substitutos do açúcar. E eu acho que neste momento também a indústria do chocolate tem essas alternativas. Mas são desafios muito grandes para a indústria. Vamos falar um bocadinho também da indústria e do comércio do chocolate. Já voltamos aqui à mesa. Tenho também em direto connosco hoje no Sociedade Civil, via Skype, através do Skype, Manuel Barata Simões, que é o secretário-geral e é o porta-voz também da Associação dos Industriais de Chocolate e Confeitaria. Penso que está connosco já nesta altura. Manuel Barata Simões, boa tarde e obrigada por estar connosco. Com todo o gosto. Ouvimos aqui tenho estado a apreciar imenso e tenho estado a ouvir. Está longe, não lhe podemos oferecer chocolate, mas também isto é a sua vida, não é? Mais ou menos. Manuel, no início deste programa ouvíamos aqui que os portugueses consomem em média 1,5 kg de chocolate por ano? Por ano. Parece muito, mas não é muito, não é? Há países onde as pessoas consomem muito mais chocolate do que aqui em Portugal. Temos o mais baixo consumo per capita da Europa, mas de longe. Há quem fale como causa ser um clima mediterrâneo. Se nós nos compararmos com outros países mediterrâneos, a Espanha tem um consumo para cima dos 3,5 kg, a Itália aproxima-se dos 4 kg, a França anda por números dessa ordem. O número que é considerado para Portugal, 1,5 kg, é um número de origem estatística, digamos assim,
Aquilo que hoje está a ocorrer é que estão a surgir em imensos locais pequenas boutiques produtoras de chocolate, normalmente de muito boa qualidade, o que nos leva a pensar que hoje o consumo em Portugal per capita caminhará para próximo dos 2 quilos, 1,9 kg por aí. Mas estes números é um setor em crescimento, com margem de progressão, é isso? Só pode ser. Para os países do centro da Europa têm consumos per capita anuais, uma vez mais, uns 9, 10, 11, 12 quilos. Espanha 3,5, como lhe disse, a Itália 3,8, 3,9, a França, etc. Portanto, há uma margem de crescimento. Então só pode crescer. Sim, mas o que me está a dizer está a associar-me o baixo consumo de chocolate em Portugal, comparado com os outros países, com a falta de variedade ou com o tipo de oferta de chocolate. Acha que esse é que é o problema? Não, não é esse o problema. Aquilo que ocorre em Portugal é que há uma série de mitos que são atribuídos aos chocolates. O chocolate está sujeito a uma série de mitos. Um deles considera-se ainda hoje em Portugal que o chocolate é um produto de oferta ou um produto de reconhecimento, um produto que se dá nos anos, em alturas especiais, à avó, à mãe, aos tios, à namorada, etc. O chocolate é um produto alimentar. E em Portugal, por causa desse mito, em Portugal o chocolate está sujeito a uma taxa de IVA. É mais uma tradição do que um mito, não é? Oferecer em épocas especiais os chocolates. Uma implica na outra, não é? Sim. E por outro lado, em Portugal, do ponto de vista fiscal, nós consumidores estamos fortemente penalizados. O chocolate em Portugal está sujeito a um IVA de 23%, como os produtos de luxo, por exemplo. Em Espanha têm um IVA de 10%. Portanto, torna o chocolate mais caro ao consumidor também, menos acessível, é isso? Portanto, quando se fala de harmonização fiscal em termos do espaço europeu, estamos longe disso, não é? Mas há outros mitos. Há quem receie ou diga que o chocolate faz mal aos dentes. O que faz mal é não lavar os dentes, não é? Porque se comer outra coisa qualquer e não lavar os dentes, continua a ter problemas de dentes. Também há quem acuse o chocolate de ser causa de mal-estar gástrico. Bom, se quem comer uma tablete uma vez, se calhar vai ter problemas desses. Como há pouco, aliás, alguém dizia na mesa. Mas também se comer uma melancia de uma vez só, também não se vai sentir lá muito bem, não é? Ou se beber 4 litros de leite seguidos, ou enfim. Portanto, há aqui, como já ouvi também aí na mesa, há que ter uma moderação no consumo, como qualquer produto. E também há quem acha que o chocolate engorda. Naturalmente que se comer um bom cozido à portuguesa ou uns bons rojões, em muita quantidade, também vai engordar, não tenhamos ilusões. Claro que engorda se não for consumido com moderação. Isso tem a ver com características biológicas da pessoa, tem a ver com a atividade física que tem, e como há pouco alguém dizia na mesa, que eu não consigo identificar, também com um momento, se calhar, psicológico, em que a pessoa se sente mais necessidade de um estímulo, enfim, agradável, com a tal serotonina de que se falava, etc. Portanto, há aqui, de facto, um potencial de crescimento em Portugal, penso que era nessa perspectiva que estava a pôr-se, que só pode crescer. É tão baixo que só pode crescer. Por outro lado, aquilo que hoje tem estado a ocorrer também é, como há pouco dizia, tem estado a surgir imensas boutiques ao longo do país, produtoras de bom chocolate. E, por outro lado, o chocolate é tendencialmente, e não só em Portugal, mais um consumo urbano. E em Portugal é tendencialmente um consumo mais urbano. Portanto, com o crescimento das zonas mais urbanas, tenderá também a aumentar esse consumo, esperamos nós. Manuel Barata Simões, muito obrigada por se ter juntado a nós no Sociedade Civil esta tarde e nos ter deixado também esses dados sobre a indústria do chocolate em Portugal. Muito obrigada mais uma vez. Bom, e agora vamos dar um salto até Viana do Castelo, vamos à fábrica do chocolate. Era mesmo uma antiga fábrica de chocolate que foi transformada depois num outro projeto diferente e que junta um museu de chocolate, um hotel do chocolate e uma loja também dedicada ao chocolate, e é onde está o Hélder Reis. Muito boa tarde, Eduarda. Num programa dedicado ao chocolate, sejas bem-vinda a Viana do Castelo. O Hotel Fábrica de Chocolate é um projeto empreendedor português com dinâmicas muito singulares, mas sempre à volta do chocolate. É quase como que abrir uma tablete de chocolate.
começamos a abrir a tablete de chocolate deste magnífico projeto que denota empreendedorismo, aposta, criatividade e também muito do ser português. Goretti Silva é uma das empreendedoras desta casa. Princípio da história, porquê um hotel, porquê o chocolate como grande motivo? Digamos que o mote estava lançado pelo próprio edifício, estava impregnado naquilo que foi a pré-existência que nós adquirimos, que um dia nos inspirou uma vontade de investir. Uma fábrica de chocolate que estava desativada, portanto era quase inevitável, ou era mesmo inevitável, transpor para o projeto a memória e, no fundo, o património que o próprio edifício encerrava. Vocês pautaram-se por dinâmicas bastante diferenciadoras e empreendedoras. O museu, lugar onde nós estamos, na Companhia do Cacau, a temática do hotel e as propriedades de chocolate vão se diferenciando por tudo isto? Quem vem conhecer este espaço, vem conhecer a história e o circuito produtivo do cacau e do chocolate. Estamos em Santo Tomé e Príncipe. Esta roça, no fundo, esta sala que dedicada às origens geográficas e origens do ponto de vista do próprio fruto que dá origem ao cacau e ao chocolate, sendo um museu interativo, dinâmico, multimédia, não deixa de ser um espaço educativo. É também um espaço lúdico, onde a aprendizagem é feita de forma divertida, de forma animada, mas acima de tudo procuramos também para o grupo escolas e para o público escolas reforçar alguns conteúdos que se prendem com a sensibilização para os problemas com que se confrontam as sociedades produtoras de cacau, nomeadamente o fenómeno do trabalho infantil, que é muito presente nesses países e que é pouco visível para as sociedades que consomem o chocolate como produto final. Visualmente há todo um conjunto de elementos nos quartos que reproduzem a vivência com o cacau com chocolate. Usamos a palavra português, Portugal. Este é um projeto português, pensado por portugueses, que enaltece o espírito do nosso país, altamente empreendedor. Vocês apostam, por exemplo, na economia local, portanto também têm essa preocupação? Sim, a todos os níveis. Uma das nossas premissas de início do projeto foi associarmos a marcas essencialmente portuguesas e sempre que possível portuguesas, não desvalorizando qualquer outro parceiro com quem tínhamos estabelecido parcerias, porque não é pelo desmérito deles, é pela nossa política de favorecer a economia nacional, de favorecer também empresas locais e regionais e de alguma forma contribuirmos com, para o desenvolvimento da economia da região e da cidade e também enaltecermos aquilo que é feito em Portugal. Chefe Pedro Martins Araújo, num hotel dedicado ao chocolate, o restaurante não foge à regra. Todos os pratos do vosso menu têm chocolate? Todos os pratos, de alguma forma, têm chocolate, seja como chocolate ou seja como um subproduto do chocolate. Da sua parte, houve investigação no sentido da utilização de chocolate em áreas menos convencionais? Sim, houve uma grande investigação. O chocolate não é uma matéria-prima utilizada na Europa para a gastronomia salgada, digamos assim, ou seja, é acima de tudo um doce e existe esta ideia pré-estabelecida que é uma tablete, ou seja, é um bombom, é uma tablete e pouco mais se conhece do chocolate do que este corpo que ele adquiriu na Europa. Vamos concretizar num prato tudo aquilo que disse. Rojões com chocolate. Exatamente. Isto é um atrevimento. É um grande atrevimento, Estamos no Minho, por isso seria inevitável não reinterpretar um prato tipicamente minhoto sem lhe dar um spin com o chocolate. A grande diferença aqui é que esta redução, isto é uma redução balsâmica de chocolate, o próprio caldo de rojões é reduzido, ele é feito com manteiga de cacau, usa o grué, ele é reduzido com chocolate a 80% sem açúcar, além dos cominhos, depois é tudo o resto que os rojões levam, aqui foi reinterpretado com a nossa visão. Estamos no Hotel Fábrica de Chocolate, seria inevitável não levar chocolate, não é? Que é aquela ideia preconcebida de que o chocolate é doce. Então eles pensam que a comida que é agridoce e a comida não é agridoce, porque o cacau em si tem apenas 1,5% de frutose, que é o açúcar natural, quer dizer que é profundamente amargo. Eis como o chocolate pode ser motivador. A reabilitação do edifício da mais antiga fábrica de chocolate nacional, um museu que abre portas ao conhecimento, um restaurante que potencia a utilização do chocolate. Projeto nacional com sabor ao chocolate do mundo.
Além das sobremesas de chocolate, do chocolate por si só como alimento, há muitas sobremesas também confeccionadas com chocolate, não é? Que lhe dão outra riqueza, e temos o chocolate também muito metido na estética. É verdade. Na chocoterapia. Também cada vez mais. Exatamente. Não é? Que são novas áreas que se abrem à utilização do chocolate. Há pouco, quando estávamos a falar aqui sobre o nosso consumo de chocolate e o consumo de chocolate nos outros países europeus, que é muito superior ao nosso, ficámos com uma ideia de que nós consumimos pouco chocolate comparado com os outros, mas quem é que o consome, sobretudo? Quem são os grandes consumidores de chocolate em Portugal? Sexo feminino. As mulheres? Exatamente, as mulheres e as crianças. São realmente os maiores consumidores de chocolate. Conseguimos perceber porque é que as mulheres são maiores consumidoras de chocolate do que os homens? Por uma questão hormonal. Exatamente. Então, talvez por uma questão hormonal. Enquanto que no homem o chocolate dá um efeito, digamos, terapêutico em relação à disfunção erétil, na mulher claramente aumenta o líbido. Ah, é? Aumenta a líbido. Portanto, é por isso que as mulheres comem mais chocolate? Não sei. Não é porque são mais golosas? Será por tudo, mas também lhe aumentará a libido e também será uma das razões. Portanto, há efetivamente, e nós sabemos, temos outras provas, como a ocorrência de fenómenos de alergia, ou fenómenos de acne, que também estão relacionados com alterações hormonais e que há quem seja alérgico ao chocolate. Ao chocolate e a alergias e a fenómenos de acne que são despertados pelo chocolate. Também? A certos diziam-me que não é o chocolate, é aos constituintes, ou às matérias-primas que constituem o chocolate, não é? O leite. Mas já tem chocolates sem essas matérias-primas. Exatamente. Temos para os alérgicos? Temos chocolate sem glúten, temos chocolate sem lactose, que é sem leite. E temos também, por exemplo, que não é um caso de intolerância, não é? Mas temos também para os diabéticos, que é um chocolate sem açúcar. Exatamente. Chocolate sem açúcar? Exatamente. Aquilo das fitas métricas que estão a ver ali à frente não tem na sua composição açúcar e, para além disso, é um chocolate negro, é um chocolate de 76%, que, para além de beneficiar pelo facto de não ter açúcar, também é bom pelo facto de ter bastante pasta de cacau. E realmente a pasta de cacau é o que é... o que tem as maiores propriedades, é o que realmente tem os constituintes. Exatamente, os constituintes que fazem o bem ao nosso corpo. O que quer dizer que o produto de chocolate é cada vez mais pensado em função de cada tipo de consumo e de consumidor. Exatamente, cada vez mais as pessoas procuram produtos sem lactose, cada vez mais as pessoas procuram produtos sem glúten, cada vez mais se vêem pessoas intolerantes. Não consigo explicar bem porque é que cada vez mais as pessoas são intolerantes, mas realmente... Intolerantes a certas substâncias. Exatamente, aos constituem o chocolate. Não é a pasta de cacau e a manteiga de cacau em si que fazem mal, mas sim o leite, que no caso do chocolate leite, que tem na sua constituição, além da pasta de cacau e manteiga de cacau, leite, o chocolate branco também tem leite, a soja, que é um emulsionante utilizado no chocolate, também é pode provocar algumas intolerâncias, e temos também os frutos secos. Produzir uma tablete de chocolate daquelas é uma coisa demorada? É um processo difícil? Sim. A nossa fábrica é direcionada para a produção artesanal. Produzimos o chocolate e moldamos manualmente. O nosso chocolate só na parte industrial, porque nós temos duas áreas, temos a área industrial e a área gourmet. Na área industrial, sim, é mecanizado. Na área gourmet, que é todos estes produtos que trazemos e o que está à venda nas nossas lojas, é tudo feito manual. Desde a temperagem do chocolate... Qual é a vantagem de formatar um chocolate manualmente em vez de o formatar numa máquina? A libertação de sabores é diferente. Ah, é? Muito diferente. O chocolate não tem o mesmo sabor. Sendo feito manual, desde a temperagem pode ser feita, temperagem de chocolate, que é a temperagem de chocolate é chegarmos à temperatura ideal de trabalho do chocolate para lhe conferirmos algumas características
como... É muito importante a temperatura? Muito importante. É essa temperatura que vai conferir ao chocolate o estaladiço, é essa temperagem que vai conferir o brilho ao chocolate. E nem todos são trabalhados à mesma temperatura? Nem todos os chocolates depende do tipo de chocolate. Que se quer o chocolate branco é mais sensível, portanto a temperatura é mais baixa de trabalho, entre os 29 graus. E depois o chocolate negro, aí sim podemos atingir temperaturas de 30 a 31 graus. Desde a temperagem do chocolate até à moldagem é feito manual. Até a introdução de um recheio, de um praliné, de uma ganache, é feito manual. Quer dizer que demora muito mais também. Muito tempo. Isso não encarece muito depois o produto final? Muito. O produto, explica-se o fato do produto ser caro, não só pelo fato das matérias-primas serem cotadas em bolsa, a manteiga de cacau e pasta de cacau, mas sim também pela intervenção humana que tem o chocolate. As pessoas distinguem o chocolate que é feito, ou que é produzido à mão, do outro chocolate que é feito à máquina? Conseguem distinguir. Distinguem? Sim, com certeza. O sabor é completamente diferente. Aquilo que o Ramiro estava aqui há pouco a explicar, e que era uma das razões, em seu entender, pelas quais provavelmente as mulheres procuram mais o chocolate como consumidoras do que os homens, vem ao encontro de uma outra das questões que se põe muito em relação ao chocolate, que é a questão do chocolate ser afrodisíaco ou não ser afrodisíaco. Exatamente. Então, pelos vistos, é mesmo. Melhorar a libido por uma questão hormonal. E no caso do homem, não encontrei na literatura que consegui ver sobre isso, praticamente nada que me confirmasse o aumento da libido, mas sim sobre a disfunção erétil. Melhora a capacidade de desempenho, não propriamente o desejo. Também tem chocolates com esse fim, não? Ainda não produziram com esse fim, não? É um campo fértil ainda para produzir chocolate também. Deve ser uma propriedade comum a todos eles. Sim, depois a incorporação de especiarias pode ajudar. Exatamente, sim. Temos já alguns produtos com canela. Porque as especiarias também são consideradas afrodisíacas, Sara? Sim. É? Sim. São só consideradas ou são mesmo? Não, depende, está descrito, associado, por exemplo, aos chilis, portanto, aos piripiros, não é? Portanto, está associado a algumas propriedades, ou estão associadas a algumas propriedades nesse sentido. Uma das coisas que se fala em relação ao chocolate também, não sei se é mito, talvez me ajudem, é de que o chocolate ajuda à concentração? Sim. Melhora a concentração? Da mesma forma que a cafeína e da mesma forma que o chá. E melhora o funcionamento cardiovascular, não é só o funcionamento vascular. E melhora as performances do coração, melhora a performance do rim, embora muito provavelmente o chá, a teofilina, melhore mais a performance renal do que a teobromina, mas tem um efeito também sobre o glomérulo renal. É um estimulante da vigília. Sendo um estimulante da vigília, melhora a concentração e pode, nas crianças, ser até um fator perturbador da indução do sono. Há crianças que ficam com uma insónia inicial se tomarem. Por causa do chocolate. Isso quer dizer, Ana, que pode haver horas melhores do que outras para ingerir chocolate? Neste seguimento, talvez não seja muito aconselhável, portanto, consumir o chocolate à noite, que já está mais próximo da hora do adormecer, do dormir, e que poderá vir a estimular nesse contexto. E agora quero puxar mais um bocadinho a minha sardinha. Faça o favor, com chocolate ou sem chocolate? Com chocolate. Provavelmente, as crianças que têm uma capacidade de comunicação diminuída, as crianças autistas, melhorarão a sua capacidade de comunicação, serão um bocadinho menos autistas com o consumo de chocolate. Mais comunicativas. Encontrei 2 ou 3 abstratos sobre isso na Enciclopédia Médico-Cirúrgica. Já que estamos na função cognitiva, há aqui também uma coisa interessante, e aqui
a puxar para o outro lado, estamos a falar de crianças, porque não também passar para nos velhos. O retardar, exatamente, da doença. Exatamente, da doença. Sobretudo da doença de Alzheimer. Exatamente, porque eles são protetores, eles evitam a destruição neuronal precoce. E, portanto, há muitos estudos nesse contexto de eventualmente retardar o desenvolvimento, o aparecimento da doença de Alzheimer nesse sentido e até no tratamento após o acidente vascular cerebral, portanto, a recuperação. Encontrei vários. Resumindo e concluindo, vários abstratos a ingestão também. de chocolate tem muito mais benefícios ou muito mais vantagens. Eu não encontrei nenhuma condenação, como já disse, nos tratados de psiquiatria, mas encontrei vantagens. Encontrou bastantes vantagens, já nos deu até algumas. Acompanhado da palavra moderação. Da moderação, exatamente, moderado, e depois ter atenção a situações específicas de doença, não é? Que as pessoas possam ter, em que têm que consumir ainda com mais moderação, com atenção, ou então procurar produtos específicos, porque já percebemos que há produtos específicos já para certas pessoas alérgicas ou com diabetes, etc. Muito obrigada por terem vindo à Sociedade Civil esta tarde. Obrigada, em especial, por todas as tabletes de chocolate que nos pôs aqui em cima da mesa. Obrigada. Obrigada a nós pelo convite. E vamos avançar, vamos agora falar de animais de companhia. Voltamos a falar de animais de companhia. Temos vindo a falar ao longo das